Uma câmera de segurança com visão noturna registra a imagem de uma garota alta, vestindo shorts, camisa e uma tiara no cabelo. Ela estava olhando para trás, no que parece ser a rua da sua própria casa. E ela nunca mais voltou para casa. As investigações, muitas delas feitas de forma particular pela própria família da menina, mostraram que existem diversos furos nesse caso. 7 anos depois, ninguém ainda tem a resposta para o que de fato aconteceu com a menina na câmera de vigilância. O seu nome é Tiffany Valiant e ela tinha 18 anos quando a sua história foi interrompida. Mas antes da gente começar o episódio da semana, eu sei que o Casos Reais causa muitas emoções, emoções fortes, e por isso a Lionsgate Plus, entretenimento que causa emoções, me convidou para contar uma novidade para vocês. A espera acabou. A nova temporada de Gangs of London estreou no dia 4 de dezembro de 2022, estreou agora, ou seja, já está disponível aí para vocês assistir nesse momento. Eu maratonei e realmente essa temporada de Gangs of London tá imperdível. Um ano após a morte de Sean Wallace e depois dos violentos acertos de contas da primeira temporada, o mapa de Londres foi redesenhado. Os Wallace sobreviventes estão dispersos. Os Dumanes feridos e afastados. E o ex-policial disfarçado, Elliot, agora está sendo forçado a trabalhar para os investidores. Para restaurar essa ordem, eles se alinharam ao barão da heroína, Asif Afridi, e juntos instauraram uma nova força dominante em Londres, na forma de um brutal líder de gangue, Koba, interpretado pelo estreante nessa série, que é o Walid Zwaitar. A sua visão para o cenário do crime é uma ditadura. Um mundo em que os códigos dos gangsters da velha guarda não existem e no qual ele detém um monopólio completo sobre o tráfico de drogas de Londres. Mas esse monopólio não vai durar para sempre. As gangues estão revidando. Quem vencerá a batalha pela alma de Londres? Essa resposta aí vocês só vão ter assistindo. Então vai lá e assine para assistir a segunda temporada de Gangs of London. Eu deixei o link na descrição e também está aqui em cima no QR Code aqui na tela, que eu vou deixar para vocês já irem direto agora. Com a Lionsgate Plus, emoção não falta. Assim como no Casos Reais. Agora sim, vamos chamar aí a vinheta e vamos para o caso dessa semana. Esse caso da Tiffany mexeu muito comigo desde o começo, por ser um mistério que qualquer alternativa certa seria muito bizarra, muito brutal, não tem e todas as alternativas podem ter acontecido. É muito complicado esse caso. Antes de falar sobre o dia do acontecimento, eu preciso voltar atrás e explicar um pouco sobre a personalidade de Tiffany. Os seus familiares e amigos dizem se tratar de uma garota alegre, cheia de vida e com muitos sonhos, né? Até pela idade dela, então, com 18 anos, né? Os seus pais são Diane e Stephen Valiant. Ela tinha 2 irmãs mais velhas, por parte de mãe, que é a Jéssica e a Cristal. Mas ela era a única filha de Stephen. Ela estava de malas prontas para a universidade, onde ela tinha conseguido uma bolsa por ser uma atleta considerada promissora. Ela era muito boa jogando vôlei. Ela jogava vôlei e tinha tudo para se tornar um dos grandes nomes desse esporte. Todo mundo conhecia, inclusive a faixa que ela estava usando, que eu comentei, a faixa branca, era aquelas faixas de vôlei, né? Aos 18 anos, ela tinha uma adolescência em que a sociedade considera normal. Aparentemente, né, ela cresceu em um lar amoroso e, como toda adolescente, ela tinha os seus momentos de rebeldia. Pouco antes dela sumir, em 2015, ela tinha se assumido lésbica para a família, o que foi chocante para a mãe dela, a Diane. Algumas fontes falaram que as duas tiveram que fazer uma terapia, uma espécie de aconselhamento familiar, para que a mãe e a filha ultrapassassem esses obstáculos dessa fase da adolescência e se acertassem, né? Já que elas brigavam muito. Mas, na maioria das matérias de documentos que a gente encontrou do caso, não tem nenhum registro sobre a filha e a mãe terem cortado conexão ou laços. Muito pelo contrário. A Tiffany estava em seu segundo relacionamento com uma garota. Até então, as coisas estavam ali indo normais, né, em uma família cuja caçula
tá saindo de casa para ir para a faculdade. Então estava tudo indo normal, elas já tinham se entendido. Tiffany, seus pais e irmãs moravam em um bairro residencial na comunidade de Mays Landing, perto de Atlantic City, em Nova Jersey. Em 12 de julho de 2015, estavam todos reunidos para uma festa de família na casa de um dos tios da Tiffany, que fica na mesma rua. O dia foi muito normal. Nessa confraternização, a Tiffany contou aos parentes dos planos da faculdade, incluindo a festa de aniversário da mãe, que estava chegando, e eventos em que participaria com os amigos durante a próxima semana. Por volta das 9 da noite, Stephanie e Diane receberam uma ligação, e eles estavam em uma festa. E eles receberam essa ligação de uma amiga de Tiffany. Ela estava com a sua mãe esperando na porta da casa dos Valiante para poder falar sobre o uso indevido do cartão de crédito dessa menina, né, que ligou, amiga de Tiffany, que a Tiffany teria usado esse cartão de crédito da amiga. O que quer que tenha sido conversado entre eles não demorou muito. Diane e Stephen dizem que Tiffany negou ter utilizado o cartão da menina e, pelo visto, tudo ficou por isso mesmo, já que às 9h24, a menina e a mãe já estavam indo embora da casa, da porta da casa deles, né? Diane, mãe de Tiffany, foi com ela revistar o carro que a garota que a Tiffany usava para saber se o tal cartão estava ou não ali dentro do carro dela. E ela viu a filha encontrar o cartão e colocá-lo no bolso da calça dela. Ela entrou para chamar Stephen e, na volta, a Tiffany já tinha sumido de casa. Aqui vale um parênteses que pode dizer muito a respeito da falta de critério da polícia em fazer, né, uma análise completa do caso, ou até mesmo das coisas que os Valiantes não contam em relação à morte da Tiffany. Não se fala em detalhes sobre esse cartão em lugar nenhum. Claramente, esse cartão foi o gatilho para todo o acontecimento. E mesmo assim, a gente não tem informações substanciais sobre ele. Por quê? Por exemplo, se a Tiffany usou indevidamente o cartão da amiga, ela utilizou para quê? Por que usar o cartão de uma amiga se ela tinha um cartão de crédito próprio? Alguma coisa ali acendeu o alerta para que a mãe da amiga, né, se envolvesse e fosse conversar com os pais da Tiffany. Mas a gente procurou e nós não achamos nada que se relacionasse com esse bendito cartão de crédito. Por outro lado, algo que as reportagens falam sobre o assunto é que a Tiffany já tinha roubado o dinheiro dos próprios pais, em uma ocasião, meses antes dela sumir. Isso poderia colocá-la na posição de uma garota problemática, da adolescente que dá trabalho, mas Diane defende que a filha não é problemática e nem que tinha feito nada disso. De qualquer forma, a gente volta para o dia do acontecimento, né? Será que se o barraco sobre o cartão de crédito não tivesse acontecido, talvez a Tiffany estaria por aí? É difícil especular, mas as investigações mostram que foi logo depois dessa discussão toda que a Tiffany saiu para nunca mais voltar. Seus pais e parentes próximos, sabendo do que aconteceu, tentaram ligar para ela, mas não conseguiram contato. As horas começaram a passar e nada da Tiffany, né? Temendo que ela tivesse fugido para não levar uma bronca, para não escutar nada dos pais, o Stephen e a Diane enviaram mensagem dizendo que estava tudo bem para ela voltar para casa, que ela já podia voltar, que eles estavam, né, preocupados, que eles iriam sentar para conversar e ninguém ia puni-la, né? Ninguém ia punir ela. O silêncio se tornava cada vez mais desesperador e mais parentes começaram a se organizar em procura da Tiffany. Até que um dos seus tios viu uma movimentação de carros de polícia perto da milha 45, onde ficam uns trilhos de trem. Ele perguntou a um dos policiais se ele tinha visto uma menina bem alta, com a descrição física da Tiffany. E ouviu a frase que transformou a noite inteira, quer dizer, a vida inteira, né, desses familiares, em um grande pesadelo. Abre aspas, houve um atropelamento pelo trem e a vítima tem essas características físicas. Fecha aspas. A polícia deixou que o tio, Michael Valiante, se aproximasse para fazer uma possível identificação do corpo daquela vítima. Ele conta que conseguiu identificar a Tiffany de todas as coisas ruins que aconteceram. Ele ficou muito feliz, né? Ele ficou aliviado, não diria nem feliz, né, gente? Eu diria aliviado por ter sido ele que encontrou ela naquele estado, né? Já que seu irmão Stephen
não aguentaria ver aquela cena dela daquele jeito. Ele diz que foi muito pesado. Bom, se a gente levar em conta que uma garota de cerca de 1,80 m, de no máximo 80 quilos, foi atropelada por um trem a 130 quilômetros por hora, a gente consegue entender por que o tio Michael ficou realmente aliviado de não ter sido o pai dela que viu ela daquele jeito, né, daquele estado. O relatório dos legistas afirmava que a morte de Tiffany se deu, abre aspas, por múltiplas lesões traumáticas, com seus braços sendo arrancados do seu corpo e o seu cérebro expelido do crânio. O cérebro dela expeliu da cavidade craniana. Fecha aspas. Michael voltou com essa cena na cabeça para informar aos pais da Tiffany que, infelizmente, a pessoa que foi atropelada era de fato a Tiffany, que ela tinha morrido na hora com o impacto. Claro que todo mundo ficou desesperado com essa notícia, né? Mas o pior para a família ainda estava por vir. Se é que algo assim, né, ainda pode piorar. Mas, né, pode ficar pior. Sempre pode ficar, gente. A notícia do acidente nos trilhos do trem correu e logo no dia seguinte, de manhã, a morte de Tiffany já estava em toda a imprensa, que ela tinha cometido um suicídio. Isso doeu muito para os pais da vítima, né, o Stephen e a Diane, que disseram que a filha não tinha nenhum motivo para tirar a sua própria vida. Ela estava feliz, realizada, tinha um futuro brilhante pela frente e tinha feito os planos, né? Inclusive, a gente falou sobre esses planos que ela tinha comentado para a próxima semana. Segundo o casal, tirando esse episódio do cartão de crédito, tudo, né, estava tudo certo entre eles, né, entre a família, não tinha nenhum conflito sem ser esse episódio do cartão de crédito. Revoltados com a falta de sensibilidade da imprensa por dar aquela notícia, que para eles, para a família, era falsa, familiares foram pessoalmente reclamar na sede dos jornais. Os jornalistas se defenderam, dizendo que só reportaram o que a polícia rodoviária passou para eles, né? E foi assim que a família de Tiffany descobriu que, para a polícia, de fato, o caso estava concluído, não tinha nenhuma investigação. Era suicídio. E fim. Isso porque um dos 2 maquinistas que estavam presentes na hora, né, que o trem teve um impacto com a Tiffany, eles disse à autoridade que viu a Tiffany pular na frente do trem, dos trilhos, né? Como o boletim de ocorrência foi aberto pela polícia rodoviária e não pela civil, eles não viram nenhuma necessidade de ir além nessas investigações do que o maquinista, né, estava dizendo. Para eles, era apenas, abre aspas, um acidente de trânsito, fecha aspas. E se os jornais não tivessem dito nada, a família Valiante demoraria um pouco mais para descobrir que não tinha uma linha de investigação a seguir pela Polícia Civil. Agora você imagina o quanto isso não deixou os pais e os familiares frustrados, né? E eles não compraram a ideia de que a Tiffany tinha cometido um suicídio. Nesse impasse, uma coisa fica bem clara. As autoridades envolvidas no incidente de 12 de julho de 2015, na milha 45 dos trilhos de Nova Jersey, pecaram diversas vezes naquela noite, o que só aumenta, né, o mistério sobre o falecimento da Tiffany. Para começar, como o acidente ocorreu à noite, por volta das 11 horas, estava claramente muito escuro, né, ainda mais num lugar onde passa trem, aquele horário. E a procura no local, a varredura no local não foi bem feita. Assim, não falar que não foi muito bem feita é até um elogio, foi muito mal feita. Até aí, eles não achavam que era uma cena de crime. Então, não teria mesmo que tentar encontrar nas redondezas do acidente, né? Do acidente. Só que o corpo de Tiffany, no impacto, estava sem roupas e sem sapato. A câmera de vigilância da sua casa captou o momento em que ela saía usando um par de sapatos, meias, shorts, camiseta e uma tiara branca, né? Uma garota seminua indo de encontro ao trem, naquele horário, sozinha, deveria levantar uma suspeita, né? O que aconteceu para ela ter tirado a roupa? E teve mais. Na cena foi achado um machado com marcas vermelhas, que poderiam ser sangue. Mas a polícia fez tão pouco caso, né, de potenciais evidências na região ali em volta do que aconteceu, que eles acabaram perdendo esse machado.
Só 4 dias depois da morte que o relatório do legista ficou completo e ele comprovava a hipótese de suicídio. A família não aceitou essa, hipótese e eles contrataram uma equipe de investigadores particulares para poder dar uma nova olhada no caso. Para eles, não tinha dúvidas de que o caso era um homicídio. Os relatórios dos especialistas contratados pelos Valiantes para apurar a morte, da Tiffany são completamente diferentes dos apresentados pela polícia de Nova Jersey. Ignorando esse tal machado e todas as possíveis evidências da cena do crime, a polícia criou a teoria de que a Tiffany tinha fugido de casa, com medo de levar uma bronca, de ter que escutar as coisas do pai, e ela foi aos trilhos decidida a tirar a sua própria vida. Só que antes, ela foi tirando as suas roupas e sapatos pelo caminho. E por isso, seu corpo estava seminu quando ela sofreu um impacto com o trem. E nessa linha de pensamento, pesa muito duas possibilidades. A primeira é que usar o cartão de uma amiga sem a permissão dela poderia causar muito mais que uma bronca na casa da Tiffany, Essa teoria leva em consideração que a menina e a sua mãe, a Diane, não teriam talvez uma relação tão boa quanto a família fala. Primeiro, porque a sexualidade de Tiffany era um problema, poderia ser um problema para Diane. Ela não aceitava que a Tiffany se relacionasse com mulheres e vivia na negação, abre aspas, de ser apenas uma fase, fecha aspas. Algumas fontes dão conta de que o Conselho Tutelar chegou a visitar a família Valiante 3 vezes em 2014, depois que a Tiffany apareceu nas aulas com hematomas, que não correspondiam à atividade física que ela desempenhava como atleta de vôlei. Há também relatos de que Diane tenha empurrado Tiffany durante uma briga e que elas estavam frequentando a terapia familiar a pedido de conselheiros tutelares. Para as autoridades, foi um suicídio adolescente, mas essa teoria não explica por que a Tiffany tiraria as roupas e os sapatos para correr em pedras, já que o seu objetivo final era tirar a sua própria vida. Essa, inclusive, é uma das evidências contestadas pelo detetive particular que foi contratado pela família, já que nas fotos do corpo, tiradas na cena do incidente, e durante a autópsia, as solas dos pés de Tiffany não tinha nenhuma marca que correspondesse à caminhada em um solo cheio de pedras. O pé dela estava perfeitinho, sem nenhum machucado, sem nada, sem nenhuma marca. Quem já viu um trilho de trem sabe que é um lugar cheio de pedras, e pedras grandes machucam, Fora que, no caso de Tiffany, ela teria que passar por uma região de mata densa, para poder chegar no local de impacto do trem. Os seus sapatos foram encontrados muito tempo depois e bem longe de onde tudo aconteceu. Outra coisa sobre essa tese de suicídio é que o intervalo de tempo em que a Tiffany saiu de casa e sofreu o impacto foi de menos de 3 horas. Para planejar tirar a sua vida nos trilhos, ela teria que saber exatamente o momento em que o trem passaria. Senão, ela corria o risco de ser resgatada, antes de ela tirar a vida, E se ela soubesse o horário do trem, por que perderia tanto tempo tirando as suas roupas, sapato, que, dificultando a sua caminhada até o lugar? Um legista, que depois examinou os documentos médicos de Tiffany, ele encontrou inúmeras falhas na investigação policial, É um pouco óbvio. Primeiro, o único exame feito no corpo da Tiffany foi toxicológico, para saber se ela tinha ingerido drogas. Não houve um exame de DNA ou de abuso sexual, por exemplo. Como a família cremou o corpo dela, esse tipo de exame póstumo também não tem como ser feito, Aumentando ainda mais as dúvidas. Afinal, se ela estava seminua no momento do impacto, é possível que ela tenha sofrido algum tipo de abuso, além de ter sido assassinada e deixada nos trilhos para fazer com que tudo parecesse um acidente. Essa hipótese se fortalece quando a legista que revisitou a autópsia disse que os ferimentos no corpo da Tiffany correspondem ao impacto entre o trem e uma pessoa deitada. Ela era muito alta. Se ela tivesse pulado na frente do trem, como disseram os maquinistas, ela teria ferimentos bem diferentes.
Quer dizer que o maquinista mentiu quando disse que a viu pular na frente do trem? Não necessariamente. A própria legista explica que o impacto foi tão forte que é possível que o que o maquinista viu, né, foram os membros da menina se soltando do corpo, né, tipo, indo para vários lugares. Se dava a impressão de que alguém tinha pulado na frente dos trilhos. A violência do impacto foi tão grande que o corpo dela foi separado por diversas partes naquela milha 45, né? Então, voou. O depoimento dos dois maquinistas também gera suspeitas às investigações. Deles, um era maquinista sênior e o outro era estudante de engenharia. E foi o estudante que disse que viu a Tiffany pulando na frente da máquina. Afirmação também que fez o maquinista sênior. Só que em um segundo depoimento, um maquinista sênior assumiu que ele estava de costas para o painel do veículo na hora do impacto. Então ele não poderia ter visto ninguém pulando ali na frente, que apenas acreditou nas palavras do estudante. Sobre a cena do acidente, que as autoridades não trataram como cena de crime, vale ressaltar que a família Valiante fez a própria varredura no local depois do que aconteceu, tomando todos os cuidados para não contaminar a cena, mesmo eles sendo leigos nesse assunto, né? Então eles encontraram algumas possíveis evidências de crime e as entregaram à polícia, que é o certo a se fazer, né? E infelizmente também encontraram restos mortais de Tiffany ainda espalhados pelo local de impacto, gente. Assim, depois de tanto tempo, eles voltaram lá para fazer uma varredura e encontraram ainda restos mortais da menina. Com exceção da tiara de cabelo, todos os outros pertences de Tiffany foram encontrados. E também estavam ali espalhados por um raio de 3 quilômetros de onde aconteceu. O celular, que recebeu várias ligações e mensagens que nunca chegaram, estavam bem perto da casa de Tiffany, ou seja, ela largou o celular bem no início da caminhada, né? Quem sustenta a teoria de que ela foi assassinada e levada aos trilhos do trem diz que ela pode ter entrado em um carro, ainda perto de casa, e que quem estava dentro do carro jogou o seu celular fora na hora que ela entrou. Para que isso fosse possível, ela precisaria conhecer a pessoa ou as pessoas do carro. Mas evidências dessa possibilidade nunca foram provadas ou apareceram. Aí eu me pergunto, por que ninguém fala abertamente sobre o cartão de crédito? A amiga de Tiffany e a sua mãe estavam na porta da casa dela naquela noite. Seria possível que elas mesmas tenham feito a menina entrar no carro, se é que isso aconteceu? Essa pista pode ser crucial nas investigações, mas não encontramos nada sobre o assunto na imprensa e nos documentários também públicos do caso. Depois que a história de Tiffany foi contada na série Mistério Sem Solução, a internet entrou em diversos debates, teorias e discussão, e ninguém parece ter nenhuma informação relevante sobre o cartão ou sobre essa amiga. Vamos lá. Se a Tiffany tinha o próprio cartão, por que ela precisaria do crédito da amiga para fazer uma compra? Se a gente pensar que ela queria comprar algo escondido dos pais, e eles com certeza iriam ver aquela movimentação no cartão dela, a pergunta é outra. Se essa amiga emprestou o cartão de livre vontade, por que ela ficou tão brava quando a Tiffany o utilizou? Aí a gente se lembra que a amiga ficou puta da vida porque disse que não tinha autorizado o uso do cartão, né, para Tiffany. Ela não tinha autorizado esse cartão. Então ela estava tão chateada que foi com a própria mãe para casa da Tiffany tirar satisfação. Até aí tudo bem. Essa amiga pode ter ficado com medo de contar a verdade à mãe e negou que tenha emprestado esse cartão. Assim como a Tiffany negou tê-lo usado. Mesmo que ela e a sua mãe tenham o encontrado dentro do carro da Tiffany. Então, foi encontrado esse cartão com a Tiffany, não tem para onde correr. Realmente, estava com ela. Essa parte da história parece um diz que me disse de adolescente, né? Cada um diz uma coisa e, na verdade, às vezes a história é até mais simples do que ela parece ser. Mas merecia um pouco mais de atenção por parte das autoridades e também por parte da imprensa, incluindo os produtores da série Mistério Sem Solução, já que é por causa desse evento em particular que tudo mais se desenrola, né? Tudo acontece depois dessa história do cartão de crédito, né? Aquela história ali foi o começo de tudo.
Tiffany pode ter tido vários problemas pessoais, né, com a questão da sua sexualidade, a saída da escola, a ida para a faculdade, e é bem normal que uma pessoa aparentemente feliz acabe tentando tirar a própria vida. A gente nunca sabe o que as pessoas estão passando de verdade, né? A família e os amigos podiam ter achado que ela estava plena e feliz, quando na verdade ela não estava. Ela pode ter pego o cartão da amiga sem permissão, utilizado em algo que os pais não poderiam saber, e tudo aquilo pode ter servido de gatilho para que ela se desesperasse a ponto de tirar a sua vida. Também pode ser que ela tenha se desesperado em níveis normais, né? Quando adolescentes fazem coisa errada e logo pensam: ah, meus pais vão me matar. E ela tenha fugido para decidir o que fazer até voltar para casa. Só que no caminho, ela pode ter encontrado alguém ou algumas pessoas que não estavam interessadas em deixá-la voltar. Ela pode ter sido ameaçada ou entrado em luta física, desmaiado, e a outra pessoa, achando que tinha tirado a vida de Tiffany, a deixou nos trilhos do trem, onde de fato ela morreu. Ou ela pode ter sido seguida, coagida e entrado no carro, sofrido abuso, sendo morta, e os trilhos do trem foram só uma forma do criminoso acobertar o que ele fez. Pelo visto seria fácil, né? Já que a polícia rodoviária realmente ficou com aquela teoria de suicídio e nem decidiu procurar nada além disso. A verdade é, até onde a gente sabe, o que aconteceu com a Tiffany em 12 de julho de 2015 morreu com ela. Como o local não foi tratado como cena de crime, como ela foi cremada, não há nenhuma evidência suficiente para afirmar com veemência que tenha sido suicídio ou homicídio. Os pedaços de informação que a gente vê nos documentários e documentos na internet só são capazes de reforçar a convicção de cada um ou gerar ainda mais dúvidas. Por mais que ter um fechamento seria muito importante para a família e para os amigos, né, seguirem em frente, como em todo caso, infelizmente não parece que esse vai ser o caso da Tiffany. Os Valiant continuam a investigação em paralelo e recentemente eles afirmaram em entrevistas que a cobertura do caso pela série Mistério Sem Solução lhe deu para eles mais esperança de que talvez agora a ocorrência seja reaberta e investigada pela Polícia Civil do estado de Nova Jersey. Já se passaram 7 anos desde a noite em que a vida de Tiffany teve um fim na milha 45. Mas cada nova teoria levantada faz com que a história da sua trágica e violenta morte seja apenas o início, né? É isso. Esse é o caso de hoje. A minha opinião sobre esse caso é muito clara, né? Eu acho que eu sempre falo isso em todos os casos, quem me acompanha em casos reais já sabe. Eu gosto sempre de ficar de olho no corpo, né? No que o legista falou, porque não mente, não tem teoria, né? Aquilo ali mostra a comprovação do que de fato pode ter acontecido com ela. Ali são provas e todas as pessoas, todos os legistas, eles sabem dizer que tipo de perfuração é aquela, quando foi feita, qual é mais recente, qual é menos recente, né? Então, só da legista contratada pela família ter falado que o impacto dela não foi em pé, que o impacto foi deitada, isso já diz muita coisa. Isso já diz que ela deitou nos trilhos. Se ela estava com vida, ela realmente tentou o suicídio deitada, né, nos trilhos, porque foi cortado, é como se o corpo dela tivesse sido cortado, né? E isso só aconteceria se ela tivesse deitada, não em pé. E por que não, primeiro não investigaram o que aconteceu para depois virar um caso de suicídio? Eles de forma nenhuma investigaram. Outra coisa também que a gente, no caminho da pesquisa dessa série, a gente viu, é que realmente a polícia rodoviária de Nova Jersey, ela é conhecida por ela não tratar tão bem casos de homicídio. Então acaba que é mais fácil, né, encerrar um caso logo do que realmente gastar equipe, tempo em tentar entender, quando às vezes aconteceu simplesmente, pode ter acontecido um erro, né, os maquinistas ali, foi realmente um acidente. Na visão deles, pode ter sido só um acidente. Só que é mais fácil dizer que foi um suicídio e acaba que o caso é encerrado logo, né? Não tem investigação, não se procura nada, a cena do crime é logo liberada, não fica, né, ali um tempo com aquele trilho parado para poder ver o que aconteceu, para poder o pessoal ir pegar a amostra. Isso tudo, né? Isso tudo
pode ter interferido. Que realmente tinham que ter parado ali, ter feito uma cena do crime, tinham que ter colhido as amostras. Imagina, você é pai dessa menina, você vai caminhar ali na direção, vai fazer o trajeto que ela fez, que vale falar que o trajeto que ela fez é um trajeto muito longe da casa dela. Isso era muito tarde. Eu fico imaginando quantas vezes eu já briguei com meu pai e com a minha mãe, você deve imaginar isso. Quantas vezes a gente já não discutiu com nossos pais quando a gente é adolescente? E a gente sai para caminhar, para ir embora de casa. Sai para caminhar, mas você não vai muito longe. Você vai até onde você sabe que você pode ir. Até onde você conhece. A gente tem medo, né? Quem tem cu tem medo, gente. A gente tem medo do que pode acontecer com a gente. Ela é uma menina, uma mulher, caminhando, 11 e pouca da noite, sozinha. Ela sabe que alguma coisa pode acontecer. Então, eu acabei de falar, quem tem cu tem medo. Eu já briguei com meus pais, já saí um pouco de casa, e logo depois voltava, não demorava 1 hora. Ela caminhou durante horas, milhas e milhas e milhas sozinha, sabe? E também aquilo que o corpo dela mostra que o pé dela estava lindo para quem caminhou sobre pedras, né? Minha opinião é, a Tiffany foi colocada nesses trilhos. Alguém colocou ela lá depois de algo ter acontecido com ela. Só que a gente nunca vai saber porque ela tá cremada. Não fizeram exame de abuso sexual nela. Então a gente nunca vai saber o que aconteceu com ela. A não ser que alguém venha falar, né? A série até fala isso, né? O episódio da série. Alguém por aí sabe o que aconteceu com a Tiffany, né? Ela não pode falar. O corpo dela mostra que ela estava deitada, né? Então, ou ela foi colocada ou ela estava, de fato, deitada ali. Eu não sei, eu quero muito saber a opinião de vocês. Se eu for ficar aqui comentando sobre essa história, eu vou gastar horas. Mas tem muitas coisas que não se encaixam. E para mim, a maior falta de respeito desse caso é a família ter percorrido o caminho, ter encontrado as coisas dela. A polícia não encontrou, foi a família que foi buscando as coisas dela. A família deu para a polícia. Eles deram tudo que eles encontraram para a polícia investigar e a polícia guardou e eles nem sabem onde estão mais as coisas da Tiffany. Os sapatos, essas coisas que eles encontraram. E também a família ter, durante esse caminho, encontrado os restos mortais dela. Gente, existe coisa mais falta de respeito, sabe, do que isso? Tava lá, sabe? Tava lá no meio da mata, de qualquer jeito, a menina, sabe? Os restos dela. Nem pra catarem as coisas, sabe? Isso é muito triste. Muito triste. Eu fico muito triste que a Tiffany, uma menina como eu, como você, como sua filha, sua prima, acabou com a vida assim, sabe? Enfim, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acham que aconteceu com a Tiffany? Foi suicídio ou foi homicídio? Quero muito saber a sua opinião. E a gente se vê no próximo episódio do Casos Reais.